Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos, ligado à parte de bombas hidráulicas. Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre bombas centrífugas, né? A gente vai falar um pouco aí sobre a questão de escolha do rotor, né? Também chamado de impelidor da bomba, onde a gente vai estar trabalhando em cima de uma situação problema, né? Como vocês podem ver aí, né, onde uma bomba centrífuga deva ser montada para o transporte de água mineral de um ponto X para um ponto Y, né, ou seja, fazendo um deslocamento volumétrico, né, onde a bomba comprada possui as seguintes características. Então, nesse caso, a gente está tratando com uma montagem de uma bomba, né, o qual a gente já tem os dados específicos aí da mesma. Né. O rotor dela é um rotor tipo fechado, a capacidade de deslocamento volumétrico da bomba é de 5,2 polegadas cúbicas por revolução, possui uma eficiência de 0,85, né, ou 85%, diâmetro do orifício de saída da bomba, da linha de recalque dela é de 1,5 polegada. A tubulação conectada a essa saída, né, possui uma redução para um diâmetro de 1 polegada e 1/8, e a rotação da bomba, né, o motor que está acoplado à bomba é de 1.400 RPM. Então aí as perguntas os objetivos, né, calcular a vazão da bomba em 1 hora de uso. Né. Aí nesse caso, a gente não vai estar levando em consideração a altura manométrica, periféricos na instalação, né. Depois a gente vai fazer uma situação envolvendo isso aí também, né, já que aí já envolve outros elementos, né. Então nesse caso é para calcular a vazão da bomba desconsiderando essa questão da tubulação ou altura manométrica, calcular a vazão da bomba em 1 hora e calcular a velocidade do fluido da linha de redução de tubulação, né? Ou seja, já que ela passa de uma tubulação de 1,5 polegada para 1 polegada e 1/8, né? Verificar qual é a velocidade do fluido na tubulação. Então é isso aí que a gente vai estar tratando. Antes de dar continuidade a essa questão, a gente vai falar um pouco sobre os rotores, né? Os rotores da bomba, né? No caso, a bomba centrífuga, ela tem três tipos principais de rotores, né? Que podem estar acoplados à mesma, né? Aqui a gente tem um esboço de uma bomba, né? O qual aqui está a voluta da mesma, né? A gente também vai pegar uma aula falando sobre as volutas. Então aqui eu tenho a tubulação de entrada e aqui a tubulação de saída, né? E aqui dentro é onde vai estar o rotor da bomba, né? O qual a gente tem três tipos principais, como eu falei. A gente tem rotor aberto, né? Como esse aqui que está na imagem, que é utilizado para quê? Quando a gente tem transporte de fluido que necessita ou fluido com a densidade elevada, né, com alta viscosidade, a gente utiliza o rotor aberto, né? Ele tem uma tendência de rendimento menor por causa da construção geométrica de suas hélices, né, em qual ele se baseia especificamente na questão da força centrífuga, né, mas ele acaba não tendo uma área de contato tão grande com o material. Então ele, por ser aberto, ele acaba dando um escoamento interno maior para elementos com a densidade maior, né? Então, elementos hidráulicos, né, fluidos que têm alta densidade, é o que é mais indicado para esse tipo de rotor. Você acaba tendo eficiência maior. A gente também tem um rotor semi-aberto, né? Ele aí já é para um elemento que tem uma viscosidade um pouco menor do que a do rotor aberto, né? É um dos mais utilizados, esse do rotor semi-aberto, né? E ele fica intermediário, né, entre o aberto e o fechado. E esse aí é o fechado, né? Veja que ele tem essa questão da fosse flange, né, nas duas laterais de encontro à hélice, né? Esse, no caso do fechado, ele já é mais utilizado em sistemas com fluido com uma densidade menor, né? Ou seja, com viscosidade menor. Como vocês podem ver aqui na questão, o fluido que está sendo deslocado está aqui água mineral, aí a gente está utilizando o rotor fechado, justamente porque tem uma viscosidade muito baixa, né? Então o rotor fechado ele te proporciona para o fluido um direcionamento maior,
né? Já quando o fluido ele entra em contato com o rotor e bate na parede interna da voluta, como o rotor fechado, né, um elemento com viscosidade menor, ele acaba tendo um direcionamento melhor para a tubulação de saída. Se fosse o contrário, a gente tivesse o rotor fechado com um elemento com viscosidade elevada, por ele ser fechado, a gente não teria um escoamento tão grande interno dele, né? Podendo até realmente travar, né, o rotor. Né? Então, por isso que a gente fica com essa relação, né? Rotor aberto para elementos com viscosidade elevada, semi-aberto intermediário e fechado para elementos com uma baixa viscosidade, né? Ou seja, elementos que têm uma fluidez maior. Bom, voltando aqui à questão, a gente vai começar calculando a questão da vazão da bomba, só que aí tem algumas unidades para a gente converter. Né? Primeiro ponto, a capacidade de deslocamento volumétrico da bomba é de 5,2 polegadas por revolução, polegadas cúbicas por revolução, né? Ou seja, a cada giro 360 graus que o rotor ele completa, ele vai estar deslocando esse volume. Né? Lembrando que bombas centrífugas, né, normalmente ela tem um rendimento quanto ao deslocamento volumétrico menor do que bombas de deslocamento positivo, porque a bomba centrífuga ela permite retorno do fluido. Né? Então, se a gente for olhar geometricamente a voluta, ela teria até uma capacidade de deslocamento volumétrico maior, mas devido a essa possibilidade, o próprio projeto da bomba permite isso, né? Esse retorno do fluido. Né? Mas aí está o valor indicado para essa bomba, né? E como ele está em polegadas cúbicas por revolução, o que, que a gente precisa fazer? Converter esse valor, né, para centímetros cúbicos ou metros cúbicos e depois chegar a uma relação de um volume em litro ou ml, né, para esse deslocamento. Bom, outra questão é a tubulação de saída, né? Na linha de recalque, né, está indicando que para essa saída da bomba, ou seja, um elemento físico da bomba, né, o diâmetro indicado aqui é de 1,5 polegada, né, e na tubulação que está conectada a ele, ela já tem uma redução para 1,8 polegada. Né? Não são valores tão distantes, mas você já tem uma redução aí na tubulação que faz consequentemente que você tenha um aumento na velocidade do fluido. O motor da bomba ele possui 1.400 RPM, né? Então vamos lá para calcular a vazão da bomba em uma hora de uso. Né? Primeiro fazer a questão das conversões. Quem acompanha aí o canal sabe que a gente já tem alguns vídeos falando sobre essas propriedades, né, no que diz respeito a deslocamento volumétrico. Nesse vídeo eu não vou dar tanta base para os fundamentos. Quem tiver interesse de ver mais sobre os fundamentos, a gente vai deixar os links aí na descrição. Tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, 5,2 polegadas cúbicas por revolução. Né? A gente tem a relação aqui onde 1 centímetro cúbico equivale a 0,061 polegada cúbica. Então é essa base que a gente vai fazer aqui para poder converter, por causa dessa equivalência de unidade. Né? Então a gente vai pegar aqui o 5,2, dividir por 0,061 e vai chegar a esse resultado, 85,25. Aqui no caso, a gente está convertendo para centímetro cúbico, né, por revolução. Então fazendo a divisão do 5,2 por 0,061 vai dar 85,25 centímetros cúbicos por revolução. Então essa é a capacidade de deslocamento volumétrico da bomba. Lembrando que capacidade de deslocamento volumétrico é algo físico da bomba. A gente não tem como alterar, que está ligado justamente à geometria interna da bomba. O que pode ter é eficiência maior ou eficiência menor, levando em consideração o tipo da bomba, mas capacidade de deslocamento volumétrico ele é físico em relação à região interna da bomba. Bom, dando continuidade aqui, que ficou com um errinho, né? O corretor não é V, R é V, né? Revolução. Então, aqui a ação que a gente tinha feito anteriormente para descobrir a capacidade de deslocamento volumétrico em centímetro cúbico por revolução.
né? E agora o que a gente vai fazer? Vai fazer uma relação com a RPM, né? Onde a gente tem 1400 RPM na bomba já ligado, e aqui a gente tem um detalhe interessante, que é o que? É a conversão de centímetro cúbico para litro. Como a gente tem 85,25 centímetros cúbicos, a gente faz a divisão, a relação que está aqui indicada, né, onde um centímetro cúbico equivale a 0,001 litro, né, 1 vezes 10 elevado a menos 3, e chega ao resultado em litros. Então, nesse caso aqui, é só fazer a multiplicação da RPM pelo resultado já convertido, como a gente converteu aqui. E aí, no caso, fazendo a multiplicação da RPM pela quantidade deslocada em litro, a gente vai chegar na relação de litro por minuto. Ou seja, nesse caso aqui, o que foi que a gente fez? A gente não calculou a capacidade de deslocamento volumétrico em centímetro cúbico, a gente precisa converter para litros, que é o que a bomba vai estar deslocando, né? Em volume, ou litros, ou ml. E aí, no caso, 85,25 centímetros cúbicos equivale a 0,08525 litros. É só fazer uma relação com essa unidade aqui, né? Onde um centímetro cúbico equivale a 0,001 litro. Né? Quem tiver dúvida pode ver em nossos vídeos anteriores, tá bom? E aí, no caso, fazendo a multiplicação, a gente chegou a esse resultado aqui, 119,35 litros por minuto, né? Aproximadamente 120 litros por minuto, né? E um detalhe importante é que, como a bomba ela vai ter esse deslocamento em litros por minuto, ou seja, a cada minuto ela vai estar deslocando 119,35 litros, para o que a questão pede, que no caso é 1 hora, agora a gente vai multiplicar por 60 minutos. Né? Converter 1 hora para minuto, né, igual a 60 minutos, e fazer a multiplicação. Então, 119,35 litros vezes 60 minutos vai dar 7.161 litros em 1 hora. Né? Então, esse aí seria o deslocamento volumétrico da bomba em 1 hora. Só que a gente tem a eficiência da bomba, que é 0,85. Então, a gente precisa multiplicar esse volume por 0,85 para a gente ser mais assertivo nesse volume deslocado. Então, no caso aqui, fazendo a multiplicação de 7.161 litros pelo valor de eficiência, 0,85, a gente vai chegar ao resultado de 6.086 litros em 1 hora. Ou seja, é o volume deslocado por ela, levando em consideração a capacidade de deslocamento volumétrico e a eficiência da bomba. Então, a primeira resposta seria essa daqui. 6.086 litros, ou seja, essa bomba em 1 hora ela consegue deslocar esse volume, tá bom? Bom, vamos agora ver a questão da tubulação, né? Lembrando que na questão a gente tem a tubulação de saída com 1,5 polegadas e tem a tubulação de saída acoplada à bomba, né, no orifício da bomba, e a gente tem acoplado a essa tubulação uma redução, né, uma tubulação de 1 polegada e 1/8. Então o fluido, ele, quando passar desse diâmetro maior para o diâmetro menor, ele vai ter um aumento da sua velocidade, como a gente também já viu em outros vídeos. Tá bom? Também vou deixar o link aí na descrição, quem tiver interesse aí de ver mais sobre os fundamentos sobre essa relação que é a equação da continuidade. Bom, primeiro converter esses diâmetros, né, que está em polegada, para centímetro, né, ou milímetro, né, mas aí no caso vamos converter para centímetro, né. O primeiro, que é 1,5 polegada, a gente está aqui dividindo, já que a gente tem 1,5 polegada, a gente converte primeiro 1 polegada, né? A relação, como aqui já está unitário da polegada, 1 polegada equivale a 2,54 centímetros, né? Então já deixo o valor aqui guardado. E o segundo é meia polegada, né? Então, como é meia polegada, vai ser
1 polegada inteira dividido por 2. Né? Então, 1 polegada inteira dividido por 2, 2,54 dividido por 2 vai dar 1,27. Né? Então, no caso, é só somar esses dois valores aqui, 2,54 e 1,27. Que vai dar aqui 3,81 centímetros. Né? Então, esse aí é o diâmetro da tubulação 1. Né? A tubulação 2, ela é 1 polegada em 1/8. Né? Então, usando a mesma lógica, né? 1 polegada equivale a 2,54. E aí, converter 1/8, pegar um inteiro de polegada, né? Que é 2,54, e dividir por 8. Né? Que deu 0,3175. Então, são esses os dois resultados. Somar os dois. E aqui a gente tem um valor, 2,8575 centímetros, né? Então esse aí é o diâmetro da segunda tubulação. Né? Com os valores convertidos, a gente fica mais fácil para poder fazer o cálculo, né, da velocidade do fluido. Outro detalhe que a gente precisa é justamente saber também a vazão, que a gente já tinha calculado na questão anterior, que deu 119,35 litros por minuto. Né? Só que aí tem a questão da eficiência, né? Então, como tem a questão da eficiência, a gente precisa converter essa vazão, né? No caso, multiplicar 119,35 litros por minuto por 0,85, que vai dar 101,15 litros por minuto. Então, a gente tem os três dados aí necessários, que é a vazão, o diâmetro 1 e o diâmetro 2. Né? Agora, com os diâmetros indicados, a gente precisa calcular agora a área de cada diâmetro. Né? A questão da área é simples, né? A gente pode usar aí a fórmula PR ao quadrado. Né? Como a gente tem 3,81 centímetros de diâmetro, a gente divide por 2, que é o seu raio, eleva ao quadrado e multiplica por π, e a gente vai encontrar aí 11,40 centímetros quadrados. É a área desse diâmetro 1. A mesma lógica para o diâmetro 2. Levar ao quadrado o raio e multiplicar por π, vai chegar também a segunda área. Né? Então a gente vai precisar desses dois valores, 11,40 centímetros quadrados do diâmetro 1 e 6,41 centímetros quadrados do diâmetro 2. Lembrando que quem tiver interesse pode ver alguns vídeos anteriores que a gente fala sobre isso aí com mais detalhes. Bom, os valores todos convertidos agora, a gente pode aplicar a fórmula, né, para poder calcular a velocidade. Né? No caso, para calcular a velocidade na tubulação 1, ou seja, qual é a velocidade que ela está passando nessa região aqui, a gente utiliza essa relação que é justamente converter o volume deslocado, no caso a vazão, para centímetros cúbicos por minuto. Então, no caso, 101,15 litros por minuto convertido para centímetro cúbico vai dar 101.150 centímetros cúbicos por minuto, e vai dividir pela área o qual esse volume está passando, que no caso é 11,40 centímetros quadrados. Então, nesse caso aí, fazendo essa divisão, deu 8.872 centímetros por minuto. Né? Ele apareceu aqui com um cúbico, mas esse cúbico aqui ele não aparece, né? Já que você está fazendo a divisão de centímetro cúbico por centímetro quadrado, vai ficar só centímetro. Né? Então vai dar 8.872 centímetros por minuto, que no caso a gente converte para metros por segundo, né? Dividindo por 6.001. Então, pegando 8.872 dividido por 6.001, a gente vai encontrar em metros por segundo. Né? Eu aconselho que deixe o valor em metros por segundo, porque já fica mais fácil de calcular a velocidade 2. Então, só é dividir por 6.001. Então, o valor para converter de centímetro por minuto para metros por segundo. Tá bom? Para calcular a velocidade 2, você vai ter que pegar a velocidade 1, multiplicar pela área 1 e dividir pela área 2. Né? Essa é a fórmula utilizada. Né? No caso aí a gente já utiliza a velocidade 1 na fórmula aqui em metros por segundo.
né? Ou seja, não precisa converter, como a gente já calculou no anterior. Multiplica pela área 1, 11,40 centímetros quadrados, né? No caso, esses valores aqui isolados, né? Faz primeiro essa parte aqui do cálculo e o resultado divide por 6,41. Então você vai encontrar aqui 2,61 metros por segundo. Então essa é a velocidade 2. Né? Então pode fazer tranquilamente. Né? Lembrando, quem tiver interesse pode dar uma olhadinha nos outros vídeos aí que a gente fala mais sobre isso. Tá bom? Bom, é isso. A gente vai estar sempre que possível colocando alguma situação, problema para poder estar desenvolvendo aí com vocês. Não deixe de curtir o vídeo. Toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos ligados aqui à parte de cálculo técnico. Hoje a gente vai estar resolvendo, né, essa avaliação. São 8 questões e a gente vai fazer, né, um vídeo por questão, né, uma questão por vídeo. Né? Então nesse caso aqui vamos iniciar com a primeira. Esse caso aqui com foco na parte de hidráulica, né, análise de deslocamento volumétrico. Uma empresa da área de invase possui um sistema de enchimento, né, que atua com duas bombas hidráulicas de forma simultânea. Né? Nesse caso aqui, de forma simultânea e paralela. Né? Não são bombas hidráulicas que trabalham em série. Né? Dependendo do tipo de sistema, a gente pode ter bomba em série, tomando como base, né, a perda de carga durante um ciclo de tubulação. Né? Então, aí às vezes se faz necessário você ter bombas hidráulicas em série para que você não tenha ou minimize, né, a perda de rendimento e no final você atinja lá a vazão necessária. Nesse caso aqui elas estão atuando de forma paralela, né? Então nesse caso é como se você tivesse um tanque e para esse tanque você tivesse duas tubulações distintas, né? E para cada uma dessas tubulações você tivesse uma bomba específica, né, mandando ali o volume. Né? Então no caso aí levando em consideração o deslocamento que cada uma possui. Podem as bombas ser com a mesma referência, né? Ou seja, o mesmo tipo de bomba, com a mesma capacidade, né? Mas nesse caso aqui da questão não é. Né? No caso aqui tem duas bombas, bomba 1 e bomba 2, onde a bomba 1 ela já tem a sua indicação de vazão aqui descrita, 80 litros por minuto, e a bomba 2 possui a capacidade de vazão, né, em litros por minuto, 20% maior do que a bomba 1. Né? Então essa bomba 2 aqui ela tem uma capacidade de volume, né, de vazão maior do que a bomba 1. Ok? E aqui vem a pergunta, né, com base no informado, indique em quantos minutos um tanque com volume máximo de 45 mil litros irá atingir 60% do seu volume. Então basicamente o que a gente tem aqui da questão? Né? Supondo aqui o tanque, você vai ter duas bombas, né? Vamos deixar essa seta aqui azul referente à bomba 1 e a seta vermelho referente à bomba 2. Esse tanque ele tem uma capacidade máxima, né? Essa capacidade máxima aqui indicada é de 45 mil litros, né? 45 mil litros, e nesse caso a gente só quer verificar o tempo de enchimento referente a 60%. Né? Então você vai ter aí um indicativo aí referente a 60% do tanque. Né? Então a gente vai precisar depois calcular quanto equivale 60% de 45 mil litros. Então 60% referente ao tanque. Né? E fora esse elemento que a gente precisa descobrir, né, a gente tem a vazão referente à bomba 1, que no caso é 80 LPM, e a bomba 2 é 20% maior do que essa vazão. Então a gente precisa saber quanto é essa vazão da bomba 2, levando em consideração a vazão da bomba 1, né? Já que a vazão da bomba 2 é 20% maior. Então basicamente, encontrando esses valores, como a gente quer saber o tempo de enchimento referente aí aos 60% do tanque, a gente vai ter a vazão das duas bombas, o volume no que diz respeito aos 60%, e aí a gente já vai ter os valores para poder realizar o cálculo no que diz respeito ao tempo. Né? Então vamos aí para os valores. Né? No caso aqui o primeiro passo, né? Vou colocar aqui primeiro passo. O primeiro passo nesse caso é encontrar quanto representa 20% a mais ali de 80. Né? Então nesse caso aqui o que é que eu posso fazer, já que é 80 LPM, né, mais 20%, né, a gente pode simplesmente fazer o seguinte,
pegar 80, né, e multiplicar por 1,2. Por que é que eu estou multiplicando por 1,2? Eu tenho aqui a referência de 80 litros por minuto, que representa 100% da bomba 1, e a bomba 2, como ela é 20% maior, né, eu posso levar em consideração aqui o 0,2, que no caso aqui seria 20%. Só que é mais 20%, ou seja, eu estou levando em consideração aqui 120%. Né? Então eu tenho 100% que representa os 80 litros e os 20% a mais aqui da capacidade da bomba. É só multiplicar por 1,2, né? Que aí eu encontro essa representação, né? Ou seja, no caso aí é 120% da bomba 1. Né? Então 80 multiplicado por 1,2 vai dar igual a 96 LPM. Né? Então essa aí é a vazão da bomba 2. Ok, detalhe importante, se eu tenho a vazão das duas bombas e elas estão trabalhando de forma paralela, ou seja, ao mesmo tempo elas estão mandando lá o fluido, eu preciso agora somar as duas vazões. Né? Então vou ter 96 LPM mais 80 LPM. Né? Por que é que eu estou somando? Elas estão ao mesmo tempo, né? O tanque está ali, então elas estão ao mesmo tempo mandando lá o fluido. Né? Então a vazão que está chegando ali no tanque, já que elas estão mandando ao mesmo tempo, né, no fundo do tanque, vamos assim chamar, está tudo somado. Né? Então preciso somar essas duas vazões, no caso aí 80 mais 96. 80 mais 96 vai dar igual a 176. Então a vazão somada vai ser 176 LPM. Beleza? Então está chegando no tanque 176 LPM. O que eu preciso saber aqui na sequência é quanto equivale 60% de 45 mil. Posso utilizar a mesma regra, né, que eu utilizei aqui, só que agora eu estou querendo saber 60% daquele valor. Né, então não vou multiplicar por 1,6, como é 60%, eu vou multiplicar por 0,6. Né, então vou ter aqui 45 mil multiplicado por 0,6, e aí eu já encontro quanto equivale, né, 60% de 45 mil. No outro caso era 120%, né, levando em consideração 80. Né? Então 45 mil multiplicado aí por 0,6 vai dar igual a 27 mil litros. Né? Ou seja, isso aqui é o volume o qual a gente espera atingir com esse deslocamento aí das duas bombas. Beleza, então 27 mil litros é o que a gente quer encher. Né? As bombas vão estar lá mandando fluido para esse tanque. E a vazão das duas bombas 176 litros por minuto. Né? Então nesse caso aqui é só fazer a divisão e aí a gente já tem o resultado em minutos. Por que a gente tem o resultado em minutos? A gente vai ter 27 mil litros dividido por 176 LPM. Né? Então aí eu vou ter litros por litro, já posso usar a regra matemática e cortar e vai ficar o resultado aí em minutos. Né? Então 27 mil dividido por 176 vai dar igual a 153 minutos aproximadamente. 153 minutos aí a resposta do tempo para enchimento do tanque, levando em consideração 60%, né, do volume indicado, que no caso 45 mil litros é 100%, 60% representa 27 mil litros. Né? Então aí a resposta aqui da questão, 153 minutos, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, valeu!